nesse vídeo vamos falar sobre o segundo livro da série de Frank Herbert Duna, que é O Messias de Duna. Esse é o Messias de Duna, é o segundo livro dos 6 escritos pelo Frank Herbert sobre a história Duna, que acabou virando aí uma longa história. Como nós falamos, né, no vídeo anterior, onde nós falamos sobre o primeiro livro, se você não viu, vou deixar o card aqui em cima para que você possa acessar. Como nós falamos lá, Duna foi o livro de ficção científica mais vendido em todos os tempos, ganhou 2 prêmios, e foi escrito em 1965 pelo Frank Herbert com uma visão muito interessante de um império galáctico, famílias cuidando de diversos planetas. Essa história inspirou Game of Thrones, existe alguma inspiração também visível nos filmes de Star Wars e outros mais. Bem, esse segundo livro, ele dá continuidade à história. Ele foi escrito pelo Frank Herbert 4 anos depois do primeiro, em 1969, e a história se passa 12 anos depois da primeira história. É um livro que tem uma pegada mais política, mais religiosa, tem uma intriga mais pesada que o primeiro livro, mas tem menos ação. E ele é um livro bem menor, né? A gente pode observar aqui facilmente aqui pelo tamanho, né? Que ele é um livro de 260 e poucas páginas, comparados às 600 páginas do primeiro livro. Ele é bem menor, mas ele tem o mesmo padrão de acabamento. Ele é uma edição também da editora Aleph, essa edição de 2017, capa dura, e faz parte de uma coleção, né, que a editora Aleph já lançou os 5 primeiros livros, falta somente As Herdeiras de Duna, que é o último livro desses 6 escritos pelo Frank Herbert. E como eu estava dizendo, a história ela é um pouco mais lenta que do primeiro livro. No primeiro livro você tem toda uma guerra se passando ali, onde há uma traição entre as famílias que dominam parte dessa galáxia. E se você já leu, né, você deve estar empolgado aí com a continuação da história, e você pode estranhar um pouquinho que esse livro ele se passa no momento em que o Paul Atreides, que é o herói que é apresentado no primeiro livro, ele já ascendeu ao trono e acumulou os títulos de Imperador e Messias. Então o Messias de Duna ninguém mais do que o Paul Atreides, o herói aí da história, né, que começa no livro anterior. Hoje o Paul Atreides é líder, né, do maior império que a humanidade já viu. O Paul está ciente do terrível peso de suas decisões. E Arrakis, que é o planeta Duna, se tornou o centro do império. Então veja que interessante, ele era um planeta valioso por conta da especiaria, né, que você só encontrava lá, um planeta muito perigoso, mas as pessoas tinham medo de ir para lá, medo de ficar lá pelas dificuldades, né, pela falta de água, pelos vermes e tudo mais. E hoje, nessa história desse livro, Arrakis se tornou o planeta mais importante e o centro do Império Galáctico, de onde os Fremen, que é o povo originário de Duna, se propagaram a fim de levar a sua filosofia e forma de governar aos planetas por eles conquistados. Então vejam, houve toda uma expansão desse universo, né? E da mesma forma que o primeiro livro, há os conflitos, só que aqui os conflitos não se transformam numa guerra aberta, como descrita no primeiro livro, né? São conflitos gerados pela expansão, fazem importantes facções contrárias ao imperador reunirem forças para detê-lo. Então há uma grande disputa de poder, né? Um trabalho aí de bastidores, como cita aqui nessa resenha, né? E aqui diz que o Messias de Duna é o segundo livro da série criada por Frank Herbert, e ele revela um lado mais humano de seus personagens, além de aprofundar e estender o universo de Duna, aliando discussões políticas, filosóficas, religiosas à épica história de poder, vingança e redenção. Então é um livro realmente que, se você gostou do primeiro, deve
ler, deve gostar desse livro aqui. E como nós falamos do filme no vídeo anterior, né, o filme estava previsto para ser lançado agora em dezembro de 2020, mas será lançado somente em outubro de 2021. Então há bastante tempo aí para que sejam lidos, né, os livros da série. Eu recomendo que você que está ansioso pelo filme leia este livro. Assim como o livro anterior, ele tem ao final um glossário. Na verdade, ele tem aqui no finalzinho dele, aí na página 200 e na verdade a história acaba, né, na 251. Ele tem aqui a terminologia do Imperium. Então, nada mais é do que um novo glossário com termos que são descritos durante o livro e que você vai ter aqui a descrição caso não conheça ainda essa palavra. Então é um livro que, pelas críticas que você vai encontrar por aí, tem pessoas que acham esse livro melhor que o primeiro. Quem gosta mais de uma trama política, de uma trama mais intrincada, uma guerra mais nos bastidores, como diz na resenha, vai gostar mais desse livro do que do primeiro. Agora, se você gostou da ação do primeiro, não espere essa mesma ação desse livro, é uma outra pegada. Mas é muito importante, se você quer conhecer a série toda, se você quer conhecer a obra do Frank Herbert, os 6 livros, né? É importante você já se programar para ler esse livro aqui. Altamente recomendado. Além disso, né, voltando ao tema do filme, né, muitos perguntam, bom, o filme ele vai conter a história só que está no primeiro livro ou vai ter coisas dos outros livros, né, se a gente pensar nos 6 originais escritos pelo Frank Herbert. Por que são 6 originais? Quando o Herbert morreu, alguns anos depois de escrever o 6º livro, o filho dele, baseado em notas que ele publicou, notas que ele deixou na verdade, publicou mais uma série, né, com parceria com outro autor, de quase 13 livros, se eu não me engano. Então há uma continuação aí da história, há livros que acontecem antes da primeira história, enfim. Há todo um universo aí de histórias sobre Duna que foi criado mesmo depois da morte do Frank Herbert. Mas os 6 originais dele, que eu acho que são realmente imperdíveis para quem gosta desse tema. E como eu estava dizendo, no filme, será que o filme vai conter só a história do primeiro livro, vai ter partes do segundo livro? Isso a gente ainda não sabe. Sabemos também que serão 2 filmes, então vai ter muito espaço aí para que ele não se limite à primeira, a história que está no primeiro livro, né? Então talvez a gente veja aí nos filmes alguma coisa que está nesse livro e nos demais aí da série de 6 livros. Nós falaremos dos outros livros em vídeos que virão depois desse. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha tido uma ideia do que você vai encontrar nesse livro. Não entrei em detalhes da história aí para não dar spoiler, eu não gosto de contar o que vai acontecer, mas vale a pena você ler. Então não esqueça aí de deixar o seu like, não esqueça de deixar seus comentários, inscreva-se no canal e nos vemos então em um próximo vídeo. Muito obrigado!